Um bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre um fenômeno musical que se deu no Brasil ali pelos anos 70 e 80 e foi muito mal interpretado ou assimilado pela indústria musical, pela imprensa e também, como é de se esperar, pelo regime militar, né? Como é de se esperar, pelo menos, dos bons artistas e músicos, e não sejam assimilados pelo regime ditatorial de qualquer país, de qualquer período. Eles foram, de forma pejorativa, chamados como os malditos. E hoje, a pessoa que vai me ajudar a entender essa maldição é um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade, o Kiko Dinucci. E acho que uma questão que nos ajuda nesse apelo todo é que ele também produziu o último disco de um dos grandes nomes dessa geração de malditos. Salve, Kiko. Obrigado por aceitar o Salve, convite. Rodrigo. Obrigado. Se eu deixei de falar alguma coisa que você gostaria que os outros soubessem, fica à vontade para complementar a minha apresentação. Não, achei ótima a apresentação. Enfim, é isso. Talvez mais para o final, então, a gente elabora um pouco mais sobre a sua trajetória como músico, que eu acho que é legal também. Kiko, eu queria começar perguntando para você quem são esses malditos e por que eles foram amaldiçoados? É uma longa história, né? Parece que essa coisa da maldição, ela é uma coisa antiga, né? Era normal amaldiçoar pessoas diferentes, né? Então, acho que outros artistas já tinham passado por essa experiência em várias outras gerações. Isso vai desde os poetas, né? Desde o Baudelaire, sei lá, desde o Gregório de Matos, quando chamam ele de Boca do Inferno. Acho que já é um pouco amaldiçoando ele, né? Ou falando que ele tinha uma boca maldita, o que ele dizia era maldito. E, e você vê ali que ele falava a verdade, né? Ele escancarava várias coisas do ser humano mesmo que eram reais e que causavam paura, medo nas pessoas, e veio esse apelido de Boca do Inferno. Mas eu acho que no caso da música popular, a gente é obrigado a passar pela indústria fonográfica, né? E a indústria do rádio também. Se você pegar aqui no começo do século XX, que as pessoas começam o Brasil República ali no Rio de Janeiro, começa a eleger uma música que fosse, começa a se preocupar com essa imagem, né, de uma música que fosse 100% brasileira, que refletisse o Brasil e de certa maneira o samba que vem de uma classe totalmente excluída, né, que são os negros do Rio de Janeiro, que ou que vieram de outros estados, ou que vieram do interior, ou que vieram de uma recente história de escravidão do século anterior e dos demais anteriores também. Enfim, é uma população negra que foi muito maltratada desde sempre e que fazia essa música, esse batuque, com influência banto, clara influência banto, com muita influência da Bahia também, que culminou nessa música que foi chamada de samba, que ninguém sabe ao certo a fórmula ou a origem. Muito se fala sobre a geração dos músicos ali na casa da Dona Ciata, né, Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Conga, Pixinguinha, o Senhor. Essa geração ficou muito marcada como os percussores do samba do jeito que a gente conhece hoje, né? Eu acredito que cada compositor da era do rádio, do samba, eles contribuíram, inventaram, renovaram o estilo, né? Então é muito difícil a gente falar de um samba puro, de um samba, porque o samba sempre tem influências diversas e externas também, né? Mas o que eu queria dizer é que essa geração de sambistas já foram os primeiros amaldiçoados, eu acho. Acho que os primeiros amaldiçoados foram os negros que fizeram os lundus, pré-samba, né?
esse batuque que antes de ser chamado de samba, que já era a música dos negros, uma música lascívia, isso que a gente vê escrito nos jornais da época, né? Uma música lasciva que mexe a bunda e os traseiros, não sei o quê, uma coisa pagã. Então a gente já vê a maldição rolando no começo da formação disso que chamamos de samba hoje em dia, e a gente vai vendo a rádio promovendo o samba, só que embranquecendo o samba, né? Os principais cantores não eram negros, os principais intérpretes não eram negros, a música, o lado mais polifônico do samba, mais batuque, vai dando espaço a orquestras, a arranjos mais europeus, de certa maneira, mais copiando a música internacional que estava rolando na Europa e nos Estados Unidos. Então, acho que já rola, né? Enquanto os cantores vão ficando ricos e vão popularizando esse samba nacionalmente pela rádio, os compositores estão lá no morro e vendendo samba por merreca. Então, acho que a maldição começa aí. Depois a gente vai tendo uma sucessão de amaldiçoamentos, assim, vou chamar, de geracionais, né? O pessoal que, por exemplo, o pessoal que tocava samba canção no começo dos anos 50 e que era muito relacionado à música de mau gosto, música de bordel, música de corno, música de puteiro, e eles vão influenciar a bossa nova de alguma maneira, no jeito mais lento e arrastado de fazer samba, só que a bossa nova, pela roupagem jazzística, renega essa geração que influenciou ela, e esse estigma de música cafona, de mau gosto, ultrapassada, ganha mais força na bossa nova. Então, quando a bossa nova chega, ela é uma explosão de modernidade tão grande, né, que ela acaba deixando para trás o que veio antes, né? Cantores como Angela Maria, Orlando Silva, Silvio Caldas, cantores que faziam sucesso, né? Antigamente, Marlene, Elza Soares, eles começam a ficar ultrapassados diante da bossa nova ali. E acho que a Elza Soares foi gravada nos anos 60, então é contemporânea da bossa nova, mas ainda faz o estilo mais antigo de samba, né? E mais ligado às orquestras, coisa e tal. E eu já vejo isso uma sucessão, né? Aí tem a Jovem Guarda, começa a sofrer preconceito também, porque preconceito de críticos que dizem que é uma música mais pobre, que é cópia dos Estados Unidos, que guitarra elétrica não é para ter no Brasil, e sofre preconceito da crítica, sofre preconceito dos músicos que se consideram sofisticados, coisa e tal. Só que vendem muito. Aí entra uma questão. A bossa nova, a bossa nova, a Jovem Guarda, ela é amaldiçoada, mas ela vende muito. E depois da Jovem Guarda, daí teve Tropicália, que foi uma coisa arrebatadora, né, esteticamente, mas que não vendia tanto e nunca vendeu tanto a Tropicália. Depois, paralela à Tropicália, chega a grande geração que foi chamada de cafona, de brega, né, que se destaca Odair José, Aguinaldo Timóteo, vários desses artistas que também vendiam muito, mas eram consideradas pela crítica especializada ou pela elite cultural com uma coisa cafona, vulgar, de menor valor. Então, é uma sucessão, né, de coisas que vão sendo excluídas. Eu acho que tem uma abordagem muito social também. A primeira, racial, ali no começo do século, né, com os sambistas de morro, com os compositores negros, de terem um papel secundário eles tinham um papel tão essencial em compor as músicas, né, mas depois ficavam num plano secundário atrás dos cantores e das orquestras.
E depois tem a coisa do samba canção, também compositores muitas vezes de origem pobre, o, o próprio brega, são pessoas, né, muito o Iê, 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 a Jovem Guarda aí, a música brega também são pessoas simples, de periferia, de interior. Então a gente sempre viu uma abordagem muito social nessa exclusão. Quando a gente chega nessa geração de malditos, do que foi chamado de malditos, né, que a gente vai chegar também nesse termo, que é um termo pejorativo, assim, que atrapalhou a carreira de todos eles, eu acho que tem uma experiência é uma experiência pós-tropicalista, essa geração. Ou são pessoas que vieram diretamente do tropicalismo, como Tom Zé, ou Jades Macalé, né? O Jades Macalé não se considera um tropicalista, mas ele conviveu com todos eles, ele acompanhou o nascimento da Bethânia, do Caetano, da Gal, do Gil, do Tom Zé. Então ele faz parte, de certa maneira, desse núcleo tropicalista, mesmo não se considerando, mesmo o trabalho dele sendo diferente do tropicalismo, mas eu acho que nesse começo aí da Tropicália tem toda essa influência da vanguarda europeia, do Beatles, da psicodelia, da liberdade sexual, das drogas, então, de tudo que estava rolando naquele fim dos anos 60 ali, né? Glauber Rocha, Godard no cinema, e o Beatles estava fazendo experiências com Stockhausen, que era um músico erudito contemporâneo muito ousado e radical. Então, acho que tem uma ruptura ali, uma continuidade da ruptura da Tropicália, que a própria Tropicália não deu conta depois, né? A Tropicália, ela murcha com o decreto do AI-5 em 68, e Caetano, Gil, Macalé, Gal, a galera vai tudo para Londres, Tom Zé fica, e aí que eu acho que a coisa se intensifica. O Tom Zé, ele radicaliza, né, os discos tropicalistas do Tom Zé, eles são os mais caretas, se você for ver, ainda tem um flerte com a Jovem Guarda muito forte, e ainda está muito dentro dos padrões tropicalistas, muito dentro da canção ainda, e eu acho que quando os baianos vão para a Inglaterra e o Tom Zé fica, é o momento dele em São Paulo sozinho se intensificar o processo dele, pesquisar mais, trabalhar mais. Então o Tom Zé começa a ir para um caminho mais radical, né? Exposto ali principalmente nos discos Todos os Olhos e no Estudando Samba, um caminho mais apocalíptico e mais radical mesmo, que ultrapassa a bossa nova, entendeu? A bossa nova tem um flerte com a TV, tem um flerte com a cultura de massa, com a indústria e com a tecnologia, isso tudo com a música cafona, com a música de rádio, com os grandes sucessos, a, a Tropicália fazia uma leitura crítica, mas ao mesmo tempo homenageavam todas essas coisas. Eles não tiravam sarro, eles assimilavam como uma esponja, né, e cuspiam tudo aquilo ali. Era uma coisa antropofágica mesmo. Mas o Tom Zé, no Todos os Olhos, no Estudando Samba, ele intensifica isso de uma maneira muito radical, que assusta todo mundo, né? Assusta os próprios tropicalistas. Então, tem isso, esse capítulo. Tem paralelo a isso, tem o Jades Macalé que chega da Inglaterra numa experiência de conviver ali com a galera que estava exilada, e lá ele gravou o disco do Caetano Veloso, Transa, né? E ele montou uma banda com o Tuti Moreno, que foi o baterista do Transa, e com o Lani Gordon, que era o guitarrista que acompanhava basicamente os tropicalistas. E o Lani, ele gravou nos primeiros discos do Gil, do Caetano, da Gal Costa, e era um guitarrista devastador, né? Só que ao invés de o Jardes
fazer também um disco tropicalista, com o Lani tocando uma guitarra distorcida, com fuzz e orquestras e coisa e tal, o Jardes vai fazer uma coisa que os tropicalistas não tinham feito muito, eu acredito, assim, que foi um disco muito visceral, sem arranjos definidos. Os arranjos da Tropicália são muito definidos, né, pelo Duprá, e pelos colaboradores que entraram nessa viagem de fazer orquestra, tudo com o pessoal, Mutantes. E eu acho que o Charles faz um disco fora da curva, não é tropicalista mesmo, ele é tropicalista só no sentido da contracultura, no sentido da psicodelia, do derretimento ali, né? Então o Jardes, ele faz esse disco que é brasileiro, mas é meio rock psicodélico, e é feito com violão, baixo e bateria, e tem uma pegada bem rock, mas tem citação de samba, e é esquisito pra caramba, as harmonias são esquisitas. O Jardes tem uma ligação muito forte com o samba canção, né, do Lupicínio Rodrigues, do Jamelão, e as letras são tristes, as letras são deprimidas, e tem a colaboração dos poetas ali, do Ali Salomão, do Torquato Neto, do Capinã, que deixam uma coisa muito pesada, e o Jardes também vai seguir um caminho totalmente independente do que seguiu o Gil e Caetano e Gal. Ele vai seguir com os discos posteriores, com Aprender a Nadar, daí ele já faz o disco na Philips, acho que o primeiro é da Philips também. Mas o que fica claro é que o Jardes não se encaixou na Philips, né? O pessoal não sabia o que fazer com ele. Ele lançou Aprender a Nadar, que era um disco que tinha samba canção, tinha orquestra, tinha samba de break, tinha um monte de coisa, e também não tem nada a ver com a Tropicália. Ele foi rebelde ali, a maneira dele, né? Transgressor, a maneira dele. E daí vai surgindo artistas paralelos, né? Vai surgindo também o Luiz Melodia também, que lança o Pérola Negra no começo dos anos 70 também, e o Maravilhas Contemporâneas, que eu acho uns discos inaugurais e fundamentais, assim, né, do Luiz Melodia. Depois o Rico de Circo e tudo mais, mas o Luiz Melodia também, ele é diferente também, diferente de todo mundo que eu falei. O Luiz Melodia é um cara do Morro de São Carlos que também faz uma música que não é samba, não é funk, não é bolero, não é rock, é tudo, dialoga com tudo de uma maneira muito livre ali e uma característica muito pessoal. Luiz Melodia não parece com nada, né? É de uma categoria de originalidade que eu compararia com o Jorge Ben, com o Djavan. São compositores assim ímpar num grau extremo. Você ouve uma frase do Jorge Ben, você sabe que é Jorge Ben. Você ouve uma frase do Djavan, você sabe que é Djavan. Você ouve uma frase do Luiz Melodia, você fala, isso é Luiz Melodia. E o Luiz Melodia dialoga com um monte de coisa que está rolando ali também no Rio de Janeiro, os bailes de subúrbio, né? Da Black Hill e tudo mais. E vão surgindo coincidentemente, vão surgindo esses compositores e cantores, intérpretes, que saem da curva ali da chamada MPB, né, que é essa sigla que foi inventada para definir o que viria depois da Bossa Nova e da Tropicália, o que tinha a ver com os festivais da TV, e botaram esse título, que eu acho um título besta, né? Na época já era, hoje fica mais besta ainda. Música popular brasileira, o que é música popular brasileira, né? Porque o Chico Buarque é MPB e o mestre de maracatu rural na Nazaré da Mata, em Pernambuco, não é MPB. Se ele é mais música popular, e daí também tem todo um debate do que é música popular, que não quer, que não é também, né? O que é vários nomes também que eu acho questionáveis, como folclore, cultura popular, tudo isso eu acho muito equivocado, né?
E o mercado tem essa necessidade de botar nome, de botar selo nas coisas, de botar, ter que ter a prateleira na loja ali, né? Na época que existia a loja de disco, hoje em dia não faz mais nem sentido. E hoje em dia seria o momento de se desprender dos títulos, dos rótulos, né? Porque não tem mais loja de disco, mas você entra no Spotify, tem os rótulos, é uma cópia, né, da rádio, de tudo que tem de pior na rádio, nas lojas. Então, eu vou sentindo nesses compositores uma dificuldade em se encaixar mesmo nos modelos de mercado. O próprio mercado não sabe o que fazer com esses caras, né? O Tom Zé, quando lançou Todos os Olhos Estudando Samba, ele enterrou completamente. Ele era um cara que tocava na rádio, ele fez sucesso com o jeitinho dela. Se o Caso é Chorar, acho que foram as duas músicas que ele mais estourou na rádio, que eu acho que é até do mesmo disco. Todos os olhos foi censurado, E né? eu acho que o jeitinho dela qual foi outro que eu falei mesmo? São dos discos é de um disco anterior ao Todos os Olhos. É um disco ainda que tem várias ousadias de experimentação, tem poesia concreta, já tem o Tom Zé já está ali ensaiando um voo, né, mais ousado. E ele faz sucesso, toca na rádio e tem um certo prestígio, ganhou o festival, né, também com o São Paulo. Mas quando ele faz o Todos os Olhos e o, e o Estudando Samba é uma ruptura, assim, com tudo, ninguém entende, né? Ele é soterrado mesmo, ele mesmo diz, né? Eu fui soterrado por uma montanha e o David Byrne me tirou debaixo da montanha 20 anos depois, né? Foi um pouco isso, assim. E isso acontece com a carreira de todos. Com o Jardim Macalé vai fazer um disco na Som Livre depois, e faz outro disco estranho, né? E todos eles têm coisas estranhas, mas tem coisas muito populares também. No caso do Tom Zé, tem a coisa da dissonância, do experimentalismo mais ligado à música contemporânea erudita, né? Mas tem coisas super populares, o Irará ali do Tom Zé tá ali dentro. Você vai lapidando a música do Tom Zé, você vai cair lá no samba de roda em Irará, na cultura dele, ali na formação dele ali em Irará, né? O Jardim Macalé vem de toda uma influência da bossa nova, do samba, ele intensifica, né, uma ligação com o samba, uma paixão com o samba muito forte, mas ele tem um jeito todo louco de tocar, ele é meio, o violão dele é João Gilbertiano, mas é todo derretido, né, parece um violão que tomou ácido, e o violão dele vai derretendo, e ele tem um jeito também de cantar, meio louco, meio muito bonito o jeito dele cantar, mas também que não se encaixava muito dentro do mercado. Não, tem coisas subviáveis, né, na música do Jardim Macalé. E na música do Luiz Melodia, muito mais que todos esses, né? O trabalho do Luiz Melodia é uma coisa que não dá para entender como não estourou. Uhum. Tem vários recortes aí que dá para fazer, inclusive racial também, né? Uhum. Porque o compositor negro era esperado que ele cantasse samba. O Itamar Assunção nos anos 80 vai trombar com isso. Vai trombar do mesmo jeito que o Luiz Melodia trombou, que é de parar nas gravadoras e o cara da gravadora fala: ah, mano, você tem que gravar samba, porque você é preto e vai ter que gravar samba. E o Itamar não queria gravar só samba, o Luiz Melodia não queria gravar só samba e o Jardim Macalé não queria gravar só samba. Paralelo a isso, eu acho que aparece o Walter Franco, que tá ligado, talvez mais ligado ao Tom Zé, porque também tem muita influência dessa música contemporânea maluca que está muito em voga, né? Essa música de vanguarda, erudita e começa e faz o cabeça ali, né? Que pira a cabeça de todo mundo, né? Quando o Walter Franco participou do festival com cabeça, o júri tinha o Tom Zé, tinha o Júlio Medalha, que eram pessoas que gostavam desse tipo de experimentalismo, né? Não, o Tom Zé não. O Tom Zé ele estava no júri
que participou o Arrigo Barnabé. E acho que depois do Walter Franco, que tem essa... O Walter Franco também é um filho do tropicalismo, da coisa da contracultura, da subversão, né? Então ele também tem influência do psicodelismo, das drogas, tudo mais. Mas ele também dialoga com essa música mais radical, mais experimental também, mas ao mesmo tempo faz canções também. Todos eles têm, eu acho que é um ponto que ligam vários deles, é que mesmo quando trazia uma dissonância, um som dito feio, né, para os padrões da época, eles tinham uma ligação muito forte com a música brasileira e com coisas populares mesmo, né, com um jeito popular de fazer canção, com, digamos, com uma tradição da canção, a tradição da canção, de rádio mesmo, de ter estrofe, refrão, de as melodias serem boas e as letras também. Então vão surgindo, né? Vai surgindo o Sérgio Sampaio também, muito ali na cola, muito ali aparecendo junto com o Raul Seixas, e o próprio Raul Seixas, embora ele tivesse uma mídia maior que todos esses, ele tinha um lado também amaldiçoado, né? Era um pouco indigesto para a mídia. Então é isso. E chegando nos anos 80, vem a Rigo Barnabé, que eu acho que talvez seja a experiência mais radical de todos eles, né? Que o Arrigo, ele é um cara que vem da música erudita, é pianista, e começa a se influenciar tanto pela Tropicália como por essa música de vanguarda do começo do século XX, da metade e do pós-guerra, que vai desde o Schoenberg até o Stockhausen, mas a onda do Arrigo ali no começo era a música dodecafônica, era baseada no Schoenberg e no Berg mesmo, muita música dodecafônica e serial, misturada com história em quadrinho e com coisas da cultura da música popular. Ele cita Paulinho da Viola, ele cita Silvio Caldas, né, Chão de Estrelas. Então o Arrigo também puxa uma coisa popular ali no meio, só que talvez de uma maneira mais indigesta, né? Porque era uma música totalmente atonal, ela não fica muito tonal, as melodias são muito esquisitas para a época e até hoje choca, né? Uhum. Até hoje, se você vai num show do Arrigo fazendo Clara Crocodilo, quem chega desavisado se assusta, assim, porque ele começa a cantar daquele jeito, porque a música é atonal. E tem o Itamar também, que é outro. O Itamar, ele se junta, eu acho, com o com o Luiz Melodia, porque eu sinto no Itamar também uma coisa muito pop, muito que poderia ter ido para a rádio, entendeu? Uhum. Aí que eu sinto a grande injustiça com esses caras, porque eu acho que todos eles poderiam ter tocado na rádio. O Luiz Melodia tocou um pouco mais que todo mundo, mas foi muito taxado, né, de maldito, e atrapalhou muito a carreira dele. Todos esses caras tiveram o Jorge Maltner, né, também, que outro filho da Tropicália, um cara que inspira a Tropicália, né? O Caetano conheceu o Jorge Maltner antes da Tropicália. Ele leu o livro do Maltner, já conhecia o Maltner já do livro dele, já se influenciava pela história do Maltner, e os poetas concretos também influenciaram muito a Tropicália, mas o Maltner também fez o caminho dele. Eu não considero também o Maltner tropicalista, porque ele faz um negócio louco, né, que parece um cabaré, ele tem um jeito de tocar violino, um jeito de cantar, que lembra cabaré, lembra circo. As letras são fantásticas, né? Tem o vampiro, tem o mágico, tem o faquir, é um universo muito pessoal e também muito ligado à contracultura. Acho que a contracultura dos anos 70 pega muito eles, né? Cabelão comprido, calça boca de sino, não sei o que, eles são muito influenciados por essa contracultura que começa a explodir nos anos 60. Então a gente vai assim chegando à conclusão que o mercado
sabiam onde encaixar esses caras, não cabia na MPB. Por que não coube na MPB? Por que certas pessoas couberam e eles não couberam? Daí tem várias discussões, né? Uhum. Mas eu acho que teve uma má vontade mesmo das rádios, dos programadores, dos críticos. Houve uma má vontade mesmo. Houve um rompimento, uma interrupção ali de carreira, sabe? Sim. O Itamar, ele era conhecido no Brasil inteiro. Ele fez o disco dele, vendeu 20 mil cópias em pouquíssimo tempo. Um disco totalmente independente, entendeu? Que o amigo dele bancou. E esse disco dele começou a vender no Brasil inteiro, mandado pelo correio. E imagina que era você gravar um disco independente, um LP independente no começo dos anos 80, né? E esses caras vendiam muito. O Arrigo quase estourou, né? O Arrigo, quando surgiu também, foi um vendaval. As pessoas ficaram encantadas, e principalmente as pessoas ligadas a essa música mais transgressora, todas elas abraçaram Arrigo. O Caetano abraçou Arrigo, né? O Caetano cita o Arrigo ali no Língua. O Caetano botou o Arrigo para tocar teclado em outra faixa. E é isso, o Caetano gritou. Acho que tem uma coisa muito marcante. O Caetano, no mesmo ano que ele grita na música Língua, Salve Glauco Matoso e Arrigo Barnabé, ele faz o especial na Globo, e quem que ele convida? O Paulo Ricardo, do RPM. Uhum. Você acha que o Caetano, a coisa que mais é, instigava o Caetano, que mais excitava o Caetano, era o Paulo Ricardo da RPM? Com certeza não era, com certeza foi a Globo que mandou. A Sim. Globo falou: você vai fazer o especial, vai ter que ter alguém aqui que tá na boca do povo, entendeu? Então tem Uhum. vários esses fatores. O rock nacional atrapalhou muito, todo mundo, né, na verdade. Não só essa geração que foi amaldiçoada, mas a própria MPB. A MPB gastava muito dinheiro para gravar, entendeu? As gravadoras gastavam muito com os artistas, até com os mais populares, com os bregas. Se você pegar um disco do Nelson Ned, é a orquestra maravilhosa, com um arranjo maravilhoso. É a mesma orquestra que gravava, sei que podia gravar um disco de um cara de MPB conceituado. Ele gravava também o Agnaldo Timóteo, o Nelson Ned. E todos esses discos que chamam de cafona dos anos 70, eles têm grandes músicos, tem um som muito bom dos discos, som de bateria, de baixo, de orquestra, de sopros maravilhosos. E era muito caro, né? O artista de uma gravadora, do popular até o que era agraciado pela crítica, se gastava muito disco. Quando chega essa geração rock nacional, eram uns moleque novinho que tanto faz gravar de um jeito ou do outro, era lá, metia lá o som, e Uhum. isso barateou muito. Acho que fechou depois muita porta para a geração anterior, né? E é isso, a gente vai vendo no mercado isso, uma geração vai fechando a porta de outra, né? Vai fechando a porta na cara da geração anterior. E eu Sim. sinto muito isso no programa nesse especial da Globo do Caetano Veloso. Ele tendo que cantar com o Paulo Ricardo. Ele não cantou com o Arrigo. O que o Arrigo poderia oferecer para a Rede Globo? Muita coisa boa, acredito, mas aí que tá. Quem da Rede Globo fala que o Arrigo Barnabé não poderia, entendeu? Não, isso é difícil, o povo não vai entender. Esse pensamento de o povo não vai entender permeia a história da indústria fonográfica desde sempre. Ah, não, isso é muito difícil, o povo não vai entender, o povo não vai entender. Quem fala isso? Quem fala em nome do povo, né? É um cara de gravata, executivo da gravadora, mas foi esses caras, programador de rádio, diretor de rádio, diretor de TV. Esses caras decidiam, né? O que o povo ia gostar e o que o povo não ia. E um artista que nem o Itamar Assunção poderia ter estourado com várias músicas. Tem músicas que eu ouço do Itamar. Se você pegar uma música do Itamar dos anos 90, o Mil Lágrimas,
poderia estar em qualquer novela. Poderia ser a música de romance de qualquer novela. Então, tem muita injustiça no meio disso, entendeu? Por isso que todos eles não suportaram essa alcunha de maldito, porque atrapalhou, entendeu? Aparece antes do nome. O maldito Jades Macalé, o maldito Itamar Assunção, o maldito. Isso atrapalha demais. Eu nunca deixei, no meu caso, eu nunca deixei ninguém me chamar de maldito, não. É, Nunca deixei. Dizem que tem vários fatores, né, que levam o artista a ser maldito. Dizem que os caras são loucos, que os caras são difíceis, que os caras surtam. Tinha muito isso também, né? Mas, assim, todos eles tinham uma personalidade muito forte, mas eu acho que botar isso na frente da obra, o Itamar era difícil, dane-se que era difícil, olha os discos que ele deixou. Ele uhum. poderia ser muito mais difícil. Então, acho que atropela, né? Esses caras foram ficando estigmatizados, assim. Esse termo é muito pejorativo e atrapalhou muito a carreira deles. Sim. E eu acho que houve um sequestro do termo MPB também por parte, não intencional, é óbvio, mas o uso do termo MPB direcionado aos grandes nomes consagrados, o Gil, Caetano, a Gal, de forma involuntária houve um sequestro do termo, tanto que quando eu fui fazer o exercício da pesquisa e eu encontrava coisas com o título Os Malditos da MPB, eu Uhum, não, parecia que eu não estava chegando no lugar que eu queria, porque eu queria os malditos da música brasileira, não da MPB, ou alguma coisa assim. A minha uhum. cabeça me levava para um lugar que não era aquilo que respondia a MPB, que eu tô acostumado, pelo menos. A MPB dos tropicalistas, a MPB desses nomes que até hoje são tratados como semideuses e etc. E quando a gente vê o sucesso ou o desenvolvimento da carreira dos herdeiros do tropicalismo, o Caetano, o Gil e etc., a gente vê uma consolidação muito triunfal. Eles conseguiram se pautar a partir desse legado, enquanto os malditos estão conseguindo se manter vivos a partir de uma onda de um revival aí das coisas que eles produziram e estão sendo conhecidos agora, depois dos anos 2010, talvez, com uma certa movimentação que prensa os discos, que revive os nomes, que traz isso para perto de uma geração muito diferente da que acompanha os grandes nomes da década de 70 e 80, talvez. E quando a gente pega essa história dos malditos e dos tropicalistas colocando meio que num paralelo, a gente percebe algumas rusgas, né? Principalmente entre o Tom Zé e o Jardim Macalé. Entre eles não, mas do Tom Zé e do Jardim Macalé com os tropicalistas, porque houve um estranhamento, né? No processo de troca entre os nomes consagrados da Tropicália e do Jardim Macalé, que produziu o Transa e nem foi citado no disco em nível algum, ou do Tom Zé, que foi absolutamente renegado pelos amigos. Rola uma mágoa, rola uma divisão, uma separação. E eu acho que quando a gente pensa nos termos do maldito, por exemplo, em relação ao marginal, pelo menos na música, o marginal é aquele que assimila a marginalidade, né? Ele se coloca à margem por uma questão de recusa, por uma questão ideológica, por uma questão de posicionamento, enquanto o maldito, ele é amaldiçoado, né? Alguém põe essa maldição no maldito. Então, aquele lado positivo que poderia ser evocado pela maldição que contaminava também o Verlaine, o Baudelaire, etc., esses poetas, ela se desfaz quando se percebe o fator negativo prejudicial, né, da maldição, que se torna uma maldição de fato. Meio que impede esses artistas de chegarem aos lugares que eles poderiam chegar. O Walter Franco tem uma história que ele ganha, né, um desses festivais aí da Globo, ele é tido como o vencedor, mas nomeiam, a Globo induz ali a nomeação do Jorge Ben como ganhador do festival. E era inclusive com a cabeça que ele participava.
Tem alguma história ou outra, assim, de sabotagem da grande indústria nesses festivais que aconteciam na TV aberta, desses nomes quando eles se destacavam. Esse do Paulo Ricardo aí foi um exemplo. E tem esse outro que ficou forte na minha cabeça, que é em relação ao Walter Franco. É muito louco, né? Essa época aí teve jurado que foi preso e torturado, né? Porque queria votar numa coisa, a emissora mandou votar numa coisa, o cara falou não e saiu carregado pela polícia. Caramba! Teve esse caso, não lembro quem foi um cara famoso. Foi o Paulo, foi o qual que é o nome daquele autor do Anarquista, graças a Deus? Freire. Era Freire, mas não era Roberto Freire. O Roberto Freire saiu carregado de um desses festivais pela polícia, porque negou votar no que a emissora queria, entendeu? Uhum. É muito louco isso. A gente vai passando essa coisa de rotular é tão prejudicial para todo mundo que o certo era assim, música brasileira. Um bloco toca Odair José. Se eu fosse dono de uma rádio, ia ser assim. Um bloco ia tocar Odair José, no outro ia tocar Sepultura, e depois ia tocar MC Levin, sabe? Não tem por que separar. Sim. Todos são brasileiros, todos estão fazendo música brasileira. A gente perde tanto, por exemplo, essa coisa de MPB, que já deu no saco. Eu não deixo ninguém me chamar de MPB. Se me chamar de MPB, eu já corrijo na hora, assim, porque tem que acabar isso. Não faz nem não fazia sentido aquela. Se você pensar naquela época, vai. Os caras criam um rótulo lá para encaixar a música que era feita nos festivais. Gil, Caetano, Chico, Elis Regina, Edu Lobo. Beleza, MPB. Ok. Aí você pega o Paulinho da Viola. Ah, não, mas ele é sambista. O Paulinho da Viola é sambista. O Paulinho da Viola ele flerta com a bossa nova, ele flerta com a tropicália, ele flerta com um monte de coisa. Ele tava ali do lado dos caras, entendeu? Uhum. Flertava com um monte de coisa. Ah, mas é sambista. A galera não chama nem ele de artista, nem compositor. O sambista, Paulinho da Viola. Viu o preconceito? Sim. E daí o Ivan Lins é MPB. O Ivan Lins é MPB e o Milton Nascimento também é MPB. O Odair José, ah não, cafona. Uhum. Aí Erasmo Carlos é engraçado, porque Erasmo Carlos, ele vem dessa música aí, Jovem Guarda, Iê, se destaca junto com o Roberto, e ele foge, né? Ele rompe, ele parece que tem uma necessidade de provar que poderia se encaixar num modelo MPBístico de mercado, quando ele faz o Carlos Erasmo, quando ele faz o Sonhos e Memórias, o Erasmo tem samba, tem rock, tem um monte de coisa, tem a chamada MPB ali. Ele tenta se inserir e consegue, de alguma maneira, ali se inserir. É um caso raro, entendeu? Com os artistas da geração dele. O Roberto, por exemplo, não se insere. Ele sai do desprestígio do Iê, Iê, Iê. Quando eu falo desprestígio, é o desprestígio da imprensa, da crítica especializada e da elite cultural. A Roberto Carlos é música do povão, canta rock italiano traduzido para português, é pobre. Aí o cara começa a fazer música para massa mesmo, vira o maior nome por anos, né, de vendagem de disco, mas ele começa a fazer uma música mais lenta, mais ligada à mesma dor de cotovelo, e eu não vejo muita diferença, mas ninguém chama ele de brega. É mau gosto, mas é popular, vende bastante. Mas um cara que nem o Odair José, que eu considero um roqueiro. O Odair José ele tem influência ali da Jovem Guarda, tem influência do Roberto, lógico. Mas ele tem, pô, você pega discos dele, ele fala de coisas, foi mais perseguido pela ditadura que todos esses que a gente falou. O Odair José foi mais perseguido que todos, sabe? Teve música assim, um cara que não era politizado, era um cara simples, de origem humilde, que falava música sobre a empregada doméstica que tinha vergonha de falar pro namorado,
Fazia a música do cara que se apaixonava do cara simples que se apaixonava pela prostituta e queria tirar ela daquele lugar. E falava do cara que achava a namoradinha dele de infância na revista pornográfica e ficava triste. São coisas, eram histórias do povo, assim, histórias, dramas das pessoas comuns brasileiras, sabe? Um cara que cantou como ninguém, botou o dedo na ferida, falou verdade, sabe? Falava de desquite, de gravidez indesejada, de um monte de coisa. E foi perseguido por causa disso, entendeu? Mas não cabe na MPB. Não, não, não. Não cabe. Mas eu não sei se ele se incomoda com isso. Ele vendia muito disco. Daí José, se chegar em qualquer cidade do interior e tocar no teatro da cidade, ele vai lotar esse teatro. Ele vai cantar 10 hits dele ali, vai ficar todo mundo feliz. Então, acho que esses rótulos, eles vão prejudicando, né? O esse rótulo MPB foi um estrago. Foi um estrago mesmo, né? Mutantes da MPB, onde que Mutantes da MPB? Virou um modelo, sabe, de tocar violão, de cantar, de... Hoje em dia, você pega essas rádios de MPB, eu nem sei o nome, mas tem umas rádios que tocam MPB. Tem uma Rádio Nova MPB, não sei o nome. Enfim, essas rádios que tem MPB no rótulo. Sabe o que é MPB para eles? É tocar a música dos anos 90. Uhum. Zélia Duncan, Cássia Eller, Skank, Ana Carolina. É MPB para eles. É a nova MPB. Daí tocam um bagulho dos anos 90, Sim. sério. Com tanta gente lançando disco, né? E daí, pô, quando eu comecei, tentaram criar um rótulo que, graças a Deus, não durou muito, que era Neo MPB, Nova MPB, geração Nova MPB, daí botava todo mundo no mesmo balaio, artistas totalmente diferentes, né? Mas era uma coisa geracional. Quem fizesse uma música cantada em português, que tivesse alguma ligação com a música brasileira, ia ser chamada de Nova MPB, mas graças a Deus isso não durou muito. Hoje em dia não faz muito sentido. Então, acho que os rótulos estão sumindo um pouco nesse sentido para essa geração, né? Por exemplo, o pessoal já não chama Tulipa Ruiz de MPB, nem chama Metá de MPB, nem chama Anelisa Assunção de MPB, pessoas da mesma geração, né? Será que, Não faz sentido chamar um Cidadão Instigado de MPB, não é nenhum desses MPB. Naquele sentido, ninguém compõe que nem o Ivan Lins, sim. entendeu? Será que essa ausência de nomeação como MPB é por conta também da não assimilação de um mercado de massa, como foi nos anos 80, nos anos 70? É que mercado de massa, eu dei exemplo de pessoas que foram discriminadas no meio artístico, mas foram exaltadas no meio popular, né? As gravadoras, por exemplo, a Philips, ela lançava o Caetano, o Chico, a Bethânia, a Gal com aquele selo azul da Philips, né, no LP. E depois tinha outra divisão na mesma gravadora que chamava Polydor. Polivox ou Polydor, não lembro agora ao certo. Que era o prosseguimento popular, entendeu? Aí metiam Evaldo Braga, toda essa galera aí da chamada música cafona. Essa galera da música cafona vendia mais disco disparado que Caetano, Gil e todos esses juntos. Um cantor brega vendia mais disco que todos esses juntos, entendeu? Sim. Agnaldo Timóteo vendia segundo lugar depois do Roberto Carlos. E daí eu acho que é engraçado isso, porque a gravadora, por exemplo, esse segmento mais popular, ela fazia o seguinte, ela gastava menos dinheiro com esse artista mais popular, botava as músicas de um jeito mais simples, a capa era sempre simples, era sempre a fotinho do cara lá com o terninho, e com o cabelo penteado, dando um sorriso, era tudo igual as capas, um fundão azul ou rosa,
o cara ali sorrindo e escrito em cima o nome do cara. Esses caras todos eles ralaram muito para chegar no sucesso que chegaram. Essa época os cantores tinham que gravar um EP, né, 7 polegadas, um compacto para se lançar. Daí se vendesse mais de 10 mil cópias esse compacto, os caras falavam, tá, ok, vamos fazer. Não sei se era 10 mil cópias, não, acho que era mais que tinha que vender. E esses caras tinham a oportunidade depois, se tivesse uma vendagem boa, tinha uma oportunidade de gravar o LP cheio. E esses caras vendiam muito. O Evaldo Braga, o cara gravou 2 discos que vendeu que nem água, né? Vendeu que nem água dentro da gravadora, a mesma gravadora do Chico Buarque. Só que com um selo diferente, um selo para os populares. E daí que vai a coisa que quem é o cara que decide o que é popular e o que é sofisticado, entendeu? Uhum. E daí mandaram o Evaldo Braga para o popular. O cara vendia mais discos todos sofisticados. E daí os caras sofisticados gastavam mais tempo de estúdio, gastavam mais dinheiro com o arranjador, gastavam mais dinheiro com o músico e gastavam principalmente mais dinheiro com a capa. Então a gravadora perdia dinheiro com esses caras e eram sustentados por esses cantores de massa, chamados populares, bregas, cafonas. E é muito louco essa história, né? Você não dá o prestígio ali. O Evaldo Braga é um cara negro, órfão, que cresceu em instituições de tipo FEBEM, né? Uhum. O que chamou de FEBEM depois. Uma vida totalmente sofrida e que teve um boom de sucesso, né? Mas vender 500 mil cópias não era o suficiente, entendeu? Para esse cara ter um prestígio. E daí a gente topa com um monte de preconceito dos críticos, preconceito dos diretores de gravadora. Não vou dar moral para esse cara, não vou. Esse cara vai vender pro povão e pronto. O povão quer coisa simples, quer coisa rápida. É aí que eu bato na questão. Sempre tem um cara na rádio, na emissora e na gravadora, hoje em dia nas curadorias de festivais também, que vai falar isso é legal e isso não é. Isso é lacrador, isso é cafona, isso é velho, isso é novo, sabe? Uhum. E tem muita coisa acontecendo. Por exemplo, no meio que eu trafego, com o Metametá e com os meus projetos, quando a gente toca nos festivais, é o mesmo line-up de sempre. São sempre os mesmos artistas, entendeu? Incluindo a gente também. Não tô tirando meu corpo fora. Eu acho que tinha que ter outras coisas. Tinha que ter artista de funk, tinha que ter artista de trap, artista de brega funk, de, sei lá, de pisadinha. Acho muito louco a separação, sabe, né? Acho muito louco. É. E daí agora, agora a gente está vivendo uma época que eu acho sensacional. Tem um exemplo que eu sempre gosto de citar, que é o seguinte, que é o Chico Buarque falando num documentário sobre ele, da década passada, que perguntam sobre a música brasileira atual. Não, ele está falando sobre bossa nova. E ele fala assim: eu não imagino a bossa nova surgindo hoje, não faria sentido aqueles jovens de classe da elite da Zona Sul carioca ditar o que seria a música brasileira. Foi isso o que a bossa nova foi, né? Tem um caso à parte, que é o João Gilberto e o Tom Jobim, que de fato inventaram uma coisa muito revolucionária esteticamente, mas o universo da bossa nova era a Zona Sul, dos brancos ricos e coisa e tal. E o Chico Buarque falou, hoje seria impossível, porque o povo tá fazendo a música dele. Daí o Chico Buarque fala uma frase maravilhosa, vou repetir do meu jeito, reelaborar aqui do meu jeito, mas ele fala assim,
agora a música está sendo feita pelo povo e agora a música é a mais brasileira de todos os tempos. Agora o povo, com a tecnologia, com o celular, com as coisas, com as facilidades de gravar coisas fora do estúdio ou fora de uma grande gravadora, você tem a oportunidade de ser o que você é, né? O Chico fala assim, eu respeito. As pessoas chamam de mau gosto, de cafona, mas eu respeito, é a música do povo. O povo está fazendo sua música, quem sou eu para falar alguma coisa contra, entendeu? Sim. E eu acho que é isso, eu acho que quando no lugar que botam um metá-metá ainda tem um prestígio na crítica, muito como elite mesmo, cultural, a banda sofisticada, que faz show na Europa, que é de bom gosto, que flerta com jazz, com rock arte chique. As pessoas botam a gente nesse lugar e a gente não tá nem aí, entendeu? Sim. A gente quer tocar, quer fazer o som e às vezes o pessoal pede pra gente fazer playlist. A gente bota ali um funk, alguma coisa que. Ai, você botou um funk. Claro, mano. Qual é o ritmo mais foda brasileiro? Aquela coisa que eu tava te falando do, do preconceito que a imprensa tinha no final do século XIX e começo do XX, ali, de falar da música feita pelos pretos, o mesmo preconceito. Ah, o funk só fala de putaria, o funk não tem letra. Ah, coisa de favelado, é o mesmo preconceito. Sim. Exatamente igual. Então você poder, porra, se um amigo meu do exterior, músico, fala, Kiko, o que que tem? Eu noto muito isso. Meus amigos gringos, eles gostam das coisas clássicas e gosta dos afro-sambas e tudo e tal, e do Pedro Santos, da época de ouro mesmo dessa música brasileira, né? Que eu acho foda mesmo, acho tudo isso foda. Todos os discos do Gil, do Caetano, sou fã pra caramba. Tô falando aqui dos caras, mas eu sou muito fã dos caras mesmo. O Gilberto Gil me influencia muito, assim. Muito. Não cabe minha admiração pelo Gilberto Gil, não cabe nesse mundo. Eu tenho veneração. Mas é legal vocês olhar para o hoje, sabe? O que está sendo feito hoje? E olhar principalmente para essa música dita periférica, né? Uhum. Forró eletrônico. Eu lembro quando eu morava em Guarulhos, nos anos 90, eu via escrito nos muros. Escrito não, né? Via o lambi-lambi colado. Frank Aguiar, o cãozinho do teclado. Eu falei, porra, que porra é essa? Cãozinho do teclado. Aí eu ia pra Zona Leste e tava lá de novo. Só que cartaz de outro show, mas tava lá, Frank Aguiar, cãozinho do teclado. Ia pra Zona Sul, Frank Aguiar, cãozinho do teclado. Eu falava, meu, que esse cara vai dominar o mundo, mano. Quem é esse demônio? Aí eu ia esperar busão na estação Armênia, pra Guarulhos, e ficava os camelô ali, barraquinha de pipoca, de churrasco, Uhum. os caras com rádio alto ligado. Aí eu descobri o Frank Aguiar na rua, no meio da fumaça do churrasco ali. Aí era um forró tocado ao contrário, né? Tchá, tchacundum, tchá, catundum, tchá, tchacundum, tchá. E o cara fazendo as tecladeiras ali, fazendo a sanfona na tecladeira, ele pega a zabumba e inverte o grave da zabumba com o agudo, né? Com o Uhum. bacalhau, que é o agudo da zabumba. Então ele pega, se eu contar aqui no dois, Luiz Gonzaga era tum, tum, cá, cá, tum, 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 tum. O Frank Aguiar faz o contrário, né? Faz tchá, tchá, cum, tchá, tchá, cum, tchá. Esse cara no mínimo é um inventor, tá ligado? Um puta Sim. do inventor, assim. Inverteu a batida do baião, acelerou, botou tudo num teclado com MIDI, com coisa eletrônica, e o cara canta do jeito dele, dava os gritinhos, uau! Daí Uhum. eu falei, pô, esse é o Frank Aguiar. Conheci o Frank Aguiar assim. Você acha que na época eu tive essa visão de que era uma coisa revolucionária, ao modo dele? E o cara foi revolucionário. Depois veio tudo, né? Veio Gaviões Forró, Aviões do Forró, Calcinha Preta. Então a gente fechar a gente fechar a orelha para esses caras dessa música vinda das camadas mais populares mesmo,
é fechar o olho da história, é fazer a mesma coisa que o pessoal do que falou de MPB fez nos anos 70, né? Então eu fico sempre muito preocupado com isso. Então é, é um novo capítulo, porque essa música periférica do Brasil, ela não precisa da mídia. Talvez o Tom Zé, o Tom Zé, o Jardes, o Walter Franco, todos esses caras, o Itamar, o Arrigo, todos esses caras não escolheram ser maldito. Eles queriam estar na mídia, queriam estar na Globo, queriam estar na novela, queriam estar na capa do jornal, queria estar nas páginas amarelas, eles queriam estar nesses lugares, entendeu? Aham. Eles queriam, eles sonhavam com isso. E de certa maneira sonham ainda de algum jeito, eles têm um pouco essa visão do mundo, lógico que muito mais madura, né? E tem uma pessoa, o Jardim Macalé, que é mais o meu amigo, assim, da turma toda. Conheço o Tom Zé também, mas o Jardim, ele é o que eu passei mais tempo. Ele tem uma percepção muito lúcida do que é mercado. A meta dele sempre foi fazer o que ele gostava, entendeu? Se não Sim. encaixar na porra do mercado, foda-se o mercado. É isso que ele fala. Eu vou fazer a música que me faz feliz. Se encaixou, se ninguém gostou, dane-se. Eu tô feliz. Isso é muito lindo, mas o que eu acho diferente é que esses caras sonhavam com o estrelato, sonhavam com a mídia, entendeu? Eles sonharam com essa possibilidade algum dia de estar tocando na novela, de viver de uma maneira mais confortável, de poder sobreviver, né, comprar apartamento e sustentar a família sem se preocupar, sem se descabelar no fim do mês. Todos eles tiveram esse sonho. Eu acho que essa geração agora que eu tô falando, os novos amaldiçoados, que daí já não é mais da MPB, porque não existe mais MPB, mas os excluídos, né? A turma dos excluídos, é, eu acho que eles é outra página, porque eles não sonham em estar na Globo, eles fazem sucesso. Um artista de funk, vamos pegar um artista de trap. Artista de trap, qualquer moleque do trap mais ou menos conhecido, que você entrar no YouTube e ver um clipe, um vídeo, vai ter mais de 1 milhão, qualquer um deles. Em poucos dias os caras têm mais de 1 milhão de views. É muita gente, cara. 1 milhão é muita gente. Um vídeo meu só tem 1 milhão no YouTube. E demorou 10 anos para alcançar esse número, entendeu? E um artista desse, que às vezes não tem nem 18 anos de idade, fez a música dele no PC velho ali mesmo, botou no Fruit Loops, fez lá uma batida de trap, cantou em cima. Ele tem, às vezes, 10 milhões de visualização, entendeu? Isso, pra que Rede Globo? Porque o cara quer sair na capa do Globo, se é um jornal de tiozinho, é um jornal para tiozinho ler. Sim. Tiozinho ali, sei lá, militar aposentado que mora lá no prédio, vai de roupão ler o Globo, entendeu? Uhum. Pra esse moleque tá cagando e andando pra um tiozinho desse. Então, é uma nova página, talvez. Se esses malditos se esses ditos malditos, né, que a gente citou, se eles tivessem a alternativa que a minha geração tem de gravar os discos em casa, de lançar na internet, se eles não sonhassem com o modelo tradicional, que era era o único modelo de mercado que tinha, então eles não tinham como sonhar com outra coisa. Todos eles foram independentes forçadamente, porque não queriam ser. Se eles tivessem nascido nessa geração, eu acho que eles teriam alcançado mais público, talvez seriam mais festejados. Hoje a gente vê o Tom Zé sendo festejado. Bastou o David Byrne apontar o Tom Zé como uma coisa maravilhosa que o Brasil aceitou o Zé de novo. O Brasil aceitou o Tom Zé nos anos 90 para o David Byrne, depois o Tom Zé só cresceu, recuperou uma dignidade que ele tinha perdido ali naqueles discos radicais. Uhum. E por ironia, o disco que enterrou a carreira dele
foi o disco que pirou a cabeça do David Byrne, né? Então, a vida dá umas voltas muito loucas. Um negócio que te enterra pode te ressuscitar, né? De uma hora para outra. O Jardim Macalé é um cara que ele se alimenta de coisa nova, ele toca com pessoas novas faz muito tempo, né? Há 10 anos ele tem uma banda só de pessoas mais novas, na casa dos 20, 30 anos. E tá vendo, ele é festejado hoje em dia, entendeu? Uhum. Hoje em dia se faz um pouco de justiça. Poderia ter muito mais, ser muito mais festejado. Mas me dá essa impressão que talvez o Luiz Melodia fosse mais festejado hoje. Talvez o cara que eu tenho certeza que ia ser mais festejado hoje é o Itamar Assunção. Dentro das pautas raciais, dentro das discussões sobre afrofuturismo e tudo, o Itamar ia ser um deus. Uhum. Ia ser um deus, entendeu? Sim. Ele poderia, ele ia ser, na nossa geração ele seria um deus, ele seria muito bem tratado, eu acho. Ele Sim. não ia cair no clichê do maldito. O que aconteceu é que os caras estavam na época errada também. Eu tenho um pouco essa impressão, sabe? Uhum. Talvez hoje em dia o público entende Itamar Assunção muito mais do que entendia nos anos 80. Sim. Acho que isso vai acontecer com a Rigo também. Essa geração de agora está mais preparada para a música desses caras. E esses caras estão começando a ser festejados porque demora. Quando eu lancei não querendo me comparar, mas quando eu lancei meu primeiro disco, que foi em parceria com a Jussara Marçal, o disco chamado Padê, o disco ninguém deu a mínima pro disco, entendeu? Porque a gente estava numa virada ali de internet, as pessoas aprendendo ainda como usava a internet, então a gente não conseguiu divulgar o disco pela internet, não existia na internet. Uns 2 anos depois do lançamento do disco, algumas pessoas começaram a botar nos blogs o disco. Depois uma pessoa ou outra começou a ripar o disco no YouTube. E hoje em dia é um disco festejado. Demorou 13 anos, entendeu? Uhum. 13 anos pro disco ser festejado. Então, às vezes é isso. Você vai ter que ficar ali fazendo trabalhinho de formiguinha para ser entendido um tempo depois. É isso mesmo. Às vezes isso acontece. Ô, Kiko, quando a gente conversou sobre falar sobre os malditos, você me passou algumas coisas, uns documentários, e eu passei alguns dias ali submerso nos nomes clássicos dos anos 70 e 80, no Arrigo Barnabé, no Jorge Maltner, Walter Franco, e Uhum. me surpreendo positivamente, eu acho, com essa consciência que compreende que o maldito, na verdade, não responde só a esse recorte determinado desses artistas e que a maldição é algo que se estende para uma compreensão não só de uma cena ali de determinado período, mas para uma compreensão da classe de quem faz música, da raça de quem faz música, da linguagem de quem faz música. Não basta a massa consumir esse tipo de música. Se o tipo de música que a massa consome é feita por alguém de uma classe que não diz respeito a quem distribui essa música, no caso ali se falou do Daí José e da música Uhum. considerada brega, também não é o suficiente. Se é uma música que é dotada de sofisticação, mas é uma linguagem que também não apetece a quem distribui esse tipo de música, também não é o suficiente, como o caso do Arrigo Barnabé. E a gente chega no cãozinho dos teclados, a gente chega no trap, a gente chega no funk. É algo que extrapola tudo o que a gente possa enquadrar como os malditos de determinada época, porque a maldição para o brasileiro ela é eterna, né? Para o brasileiro pelo menos pobre, para o brasileiro que é colocado à margem, é uma maldição eterna. Então não diz respeito só a quem estava ali nos anos 70 e 80 fazendo uma música de vanguarda, a vanguarda paulistana, ao Itamar Assunção, diz respeito a toda uma existência nesse país, assim, né? Num país desigual, num país que tem aspectos coloniais e etc, 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 para a gente chegar agora no século XXI, falando de música produzida em casa, que chega a milhões de pessoas e mesmo assim não é
levada a sério, né? Então esse é um negócio que me surpreendeu na conversa, a gente traçar esse caminho, chega até os dias de hoje, em, em nomes mesmo, em gêneros que eu achei que a gente não fosse abordar e abordou. Achei isso da hora. E tem um Ah, que lance, massa. pode falar. Não, eu lembrei, você falando, eu lembrei de uma frase muito boa que eu escutei essa semana. Tem uma casa de show no Rio de Janeiro que é a Áudio Rebel, que dedica a programação à música mais ousada, inventiva. Uma casa pequena, um lugar que é um estúdio, na verdade, mas que vira casa de show também. E ali se apresentou várias pessoas dessa chamada música mais... Aí tem, né, os rótulos, experimental, vanguarda, sei lá que... Música de invenção, a gente nunca sabe. Enfim, eles estão completando 10 anos e fizeram uma série de debates. Aí fizeram um debate que estava o, o Jardim Macalé e estava o Caçapa. O Jardim Macalé estava falando sobre esse negócio do maldito. Aí o Caçapa lançou uma frase que eu achei genial, que ele falou assim: existe uma coisa pior que maldito, que é o não dito, né? Então, fica essa lição, não dito é a pior das coisas, pior que a maldição. É, O não dizer, Então, eu acho que eu gostei muito dessa frase. O pior que o maldito é o não dito. E todos esses caras disseram, né, o que quiseram. O Jades, eu acho muito emblemático aquela música do Jades, o Let's Play That, com a letra do Torquato Neto, que ele fala: desafinar o coro dos contentes. uhum, Né? Quando eu nasci, veio um anjo torto, muito louco, veio ler a minha mão, não era um anjo barroco, mas era um anjo muito solto, muito torto, com asas de avião. Que fala mais isso na letra? E esse anjo me disse, apertando a minha mão: vai, bicho, desafina o coro dos contentes. Isso é maravilhoso, isso foi a história de todos esses caras, né, que a gente citou. Desafinou o coro dos contentes, desafinou esse Brasil da morte, esse Brasil da mediocridade. Eu não tenho nenhuma exaltação nacionalista, não, nem patriótica. Acho que é até proibido essas palavras hoje em dia. sim. Eu gosto do Brasil. O Brasil que eu gosto é esse, é o Brasil Exu, sabe? O Brasil que derruba os padrões ali. Esse Brasil do Pixinguinha, do Jardim Macalé, do Tom Zé, do Macunaíma. Esse é o Brasil que me interessa. Não é, o Brasil não é um lugar bonito. Tem beleza natural? Tem, mas é um lugar de massacre, de morte. País Sim. da morte, o Brasil. É. A gente vem e tem a coisa da amaldiçoar, né, também, né? Tinha num dos pontos de tráfico de escravos, rolava, acho que se eu não me engano, eu não sei se é em Lagos ou se foi no Porto Novo. Eu sei que num dos lugares que saíram embarcações de escravos lá da África, os caras faziam os escravos passar por debaixo de um arco que eles chamavam, se eu não me engano, de porta do esquecimento. Que eles falavam a pessoa tinha que passar por debaixo daquela porta, daquele arco, para esquecer, para não amaldiçoar os caras que tinham vendido eles, entendeu? Uhum. Então, essa maldição é, os caras vieram sem nada, né? Sem família, sem roupa no corpo, jogada no navio, metade morria, chegava aqui, era explorado, vendido, assassinado, estuprado. A gente tem uma história horrível, a história do Brasil horrorosa. Uma história animalesca, horrorosa, assim, de sofrimento, de mágoa mesmo, sabe? Quantas mágoas, né, a escravidão trouxe, quantas magras a ditadura trouxe.
A gente é um país muito sofrido nesse sentido e vem com a coisa do maldito pinta, né, mano? Uhum. Você amaldiçoa todo mundo. A gente tá vivendo uma maldição, não é possível. O mundo tá vivendo uma maldição. Trump e Bolsonaro é uma maldição. É uma Sim. coisa que ninguém esperava. Eu não sonhava com isso 5 anos atrás. Eu não sonhava com isso. E isso não me passava pela cabeça que a gente ia chegar nesse fundo do poço, né? Como diz o Jorge Macalé no disco no Besta Feras, chegamos ao limite da água mais funda. Uhum. Então, acho que, né, essa coisa maldita tá um pouco impregnada no Brasil, né? Muita maldição. Você me mata, eu te amaldiçoo. É um pouco isso. Tem uma entrevista maravilhosa, inclusive, eu queria te agradecer por ter me feito correr atrás do Jorge Maltner, que eu nunca tinha ouvido tanto, alguns nomes eu nunca tinha ouvido tanto, Jorge Maltner, Walter Franco, o Arrigo Barnabé, eu conhecia o nome, sempre tinha visto, etc., mas nunca tinha escutado tanto, muito menos corrido atrás da história. Quando eu cheguei na história do Walter Franco, eu fiquei obcecado, mano, porque é a história mais cabulosa da música do Brasil, eu acho. Ele representa esse sincretismo religioso, político, tropical do Brasil, porque eu não sei se está ligado na história dele desde os Não, eu pais. não conheço muito a biografia dele, não. Conheço mais os discos, Então, mas eu nunca estudei a biografia. lendo as entrevistas, eu fiquei mais voltado para as entrevistas do que para a música, até, no caso do Maltner, porque eu fiquei encantado mesmo com a história dele, com a forma dele se colocar e etc. Fiquei muito encantado. A caminhada dele é a seguinte: ele é filho do Holocausto, ele se denomina o filho do Holocausto. Ele nasce um mês depois dos pais saírem da Áustria, um pai judeu austríaco e a mãe iugoslava, fugindo da perseguição do Terceiro Reich. E quando eles chegam no Brasil, depois de um mês, Jorge Maltner nasce. O discurso dele é permeado por uma retórica antinazista ferrenha, assim, mas sem ser pedante. Ele tem uma coisa psicodélica muito forte na fala e na leitura do mundo, e ao mesmo tempo é muito engajado. Ele tinha, nos anos 60, ele fundou um partido chamado Partido do Caos, mano. E esse partido chegou a ter 3 mil membros. Ele só dissolveu o partido porque ele se filiou ao PCB. E, mano, a definição do caos. O caos não é a palavra caos, é uma sigla. Que tem É 3 caos com K, definições. né? É caos com K. E as definições são as melhores. A primeira é Cristo ama ondas sonoras, com K. Cristo com K. Camaradas anarquistas organizando-se socialmente. E a terceira definição é Colofé, Axé, Oxóssi, Saravá. E é muito louco porque ele cita muito Jesus nas falas dele, mas ele tem uma percepção do candomblé muito afiada, porque a mãe dele, traumatizada com a fuga da guerra, da perseguição, não consegue criar ele até os 7 anos. E ele é criado por uma Yalorixá, que levava ele para ouvir os tambores e tal. Então, o Jorge Maltner é essa mistura maluca de socialismo libertário com psicodelia, com religiões afro-brasileiras, esse sincretismo religioso. E ele trabalhou na Unesco. Ele foi para os Estados Unidos lá e trabalhou como assessor da literatura na Unesco. Uma coisa da burocracia estatal de alto nível. E é isso. É um personagem que se ouve muito pouco falar. São poucos os relatos, assim, ou pelo menos o reconhecimento. Relato, entrevista, texto até tem, mas eu acho que muito pouco reconhecido. Muito menos que o Jardim Macalé, por exemplo, eu acho, que também é gigante, mas eu acho que o Jorge Maltner recomenda a todo mundo que está ouvindo esse podcast procurar. Tem uma entrevista no Noise, ele tem um canal no YouTube com vários vídeos dele falando, assim, dele sendo entrevistado, dele conversando sobre várias coisas, e é incrível, é uma figura incrível. Eu queria conversar com ele, queria ter a chance de entrevistá-lo, porque todas as entrevistas são de 2014 para baixo, e ele se mostra uma pessoa muito positiva, muito brasileira, assim, um discurso até meio ufanista, tá ligado? Meio do movimento modernista do Brasil, como aquela Sim. coisa
que carrega o mundo nas costas, com essa cultura acolhedora e bonita e livre de guerra e etc. Então, eu queria conversar com ele hoje em dia para entender qual que é a visão dele dessa distopia que a gente vive. Mas é uma figura Ele interessante. deve estar bem triste, eu acho que como todos os caras da geração dele, né? O Malte, ele é muito festejado, assim, muito respeitado, né? Principalmente pelo Caetano e pelo Gil, assim. Uhum. Os caras, o Caetano gravou um disco com ele, né? Nos anos 90, um disco no auge do Caetano, Caetano fazendo o sucesso com Sozinho. Ele lança um disco com o Maltner, cantando coisas do Maltner, o parceria dos dois, e nos discos do Caetano sempre tem alguma coisa do Maltner, né? É um cara muito festejado, e eles compartilham, acho que o público quem curte Jardes, Luiz Melodia ou coisa psicodélica já cai no Maltner, né, de algum jeito, e ele tem é muito louco. E o Sim, Walter é outra coisa também, né? O Walter é um negócio muito louco também, cara. sim. Tem coisas de. Tem coisas no. Eu gosto muito dos dois primeiros discos do Walter Franco, que é o Ou Não, né? E o Revolver. O Revolver eu ouvi muito. Eu acho. Tem gente que diz que é o melhor disco de rock, né? Do Brasil. Melhor disco de rock já feito no Brasil, mais maduro, talvez, né? Porque Uhum. O Mutantes é uma coisa louca mesmo, extrema, mas ele tem uma coisa juvenil, porque de fato a galera era novinha mesmo, né? É uma coisa muito rock para os pirraia mesmo, e é isso aí. O Revolver é um disco de rock venenoso, rock para adulto, sabe? Uhum. Mais venenoso, mas eu acho muito bom esse disco. E tem todo o namoro dele com a poesia concreta ali no disco e com a própria construção dos arranjos, né? Tem coisas que já é um prenúncio do que viria com a Rigo e com Itamar, que já estão nesse disco aí no Revolver. É muito, muito interessante. E muito louco também, né? A figura dele, né? Uma figura parecia um santo, assim, cabeludo, com a Aquela voz macia, com um jeito meio zen, mas também com uma certa agressividade na obra também, muito louco, eu adoro. o socialista Zen, né? O apelido dele ali, né? Nessa época. É, E os malditos hoje, como estão? Esses nomes clássicos. Tem rolado mais cedo eu falei de uma redescoberta dos malditos e pesquisando eu vi que algumas pessoas enquadravam até o Di Mello como maldito. O Di Mello é um maldito? o de Mello, ele também, aí também tem outra coisa, que o pessoal pega os compositores, a gente aqui do Sudeste, tem mania de separar Brasil do Nordeste, né? A gente tem essa mania, assim, tudo que tá no Rio, São Paulo é Brasil, tá no Nordeste é Nordeste. E é um equívoco enorme, né? Tipo, se você pegar um cara que nem o Alceu Valença, no meu imaginário da infância, assim, era isso, ó, os caras do Nordeste, Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho. Os caras são uns puta artistas, uns puta compositor, puta artista, e você pega os discos desses caras, é de uma originalidade, e o de Mello tá um pouco nesse grupo de caras que, porque eram do Nordeste, foram rotulados, né? Já é automaticamente rotulado como uma coisa regional. O que o seu Valência tem de regional, mano? O seu Valência faz um negócio que mistura frevo com rock, com música árabe, com um monte de coisa, umas letras loucas. O Zé Ramalho também. Todos eles são roqueiros, né, de alguma maneira. E o Di Mello tem a coisa do swing ali, da música negra, também misturada com uma coisa super brasileira. Ele fez isso como ninguém. E eu fico pensando também, de novo, cair naqueles rotulinhos, né? Ah, a galera do Nordeste, a galera da MPB.
E essa geração aí que eu citei agora sofreu muito, muito preconceito com a mídia do Sudeste. Eles conseguiram sucesso, foram os nomes que chegaram mais longe, né? Zé Ramalho na Paraíba, o Alceu em Pernambuco, assim, da geração deles foram os nomes máximos, né? O Moraes Moreira em Salvador, mas esses caras ficaram muito com esse rótulo de uma coisa regional, de uma coisa, é Nordeste, é regional. Eu odeio esse nome regional também. Quando alguém fala esse nome regional, eu falo, você acha que o Arnaldo Antunes é regional? A pessoa fala, não. Eu falei, para um nordestino, o Arnaldo Antunes é a coisa mais regional do mundo. Porque é super paulista, Mano Brown é regional para um cara que tá na Amazônia, no norte. Mano Brown pode ser a coisa mais regional, extrema, que nem a gente enxerga o Luiz Gonzaga aqui, pode ser regional a coisa daqui, entendeu? Então a gente tem a gente do Sudeste tem essa coisa, né, mano, de achar que tudo é exótico, tudo é folclórico, tudo que não tá aqui na gente. Aí aqui em São Paulo as pessoas são meio nova-iorquina, meio cool, né, descolado, e o resto, regional. Porra, eu fico puto com esse negócio de regional. Acho que o de Mello se fudeu muito nessa aí também, de ser taxado de regional também. Rolou uma reprensagem tem rolado uma reprensagem de alguns discos dessa época, rolou recentemente do de Mello, acho que do Jardim Macalé também. Como que tem sido esse movimento de resgate desses nomes relativamente esquecidos dos anos 70 e 80? Eu acho que às vezes esse movimento vem mais de fora, sabia? É o que eu sinto, assim. Vem o Mad Lib, sampleia e fala isso é foda e todo mundo vai. Sim. Porque um gringo tu fala que é legal, entendeu? Quantas coisas o Mad Lib mostrou? Sim. De música brasileira, entendeu? Pros DJ, pra galera que discoteca na noite. Aí é isso, às vezes um DJ mais famoso fala que é legal, os outros DJs começam a cultuar o disco também. Isso a gente vê com Afro Sambas, com o disco do Pedro Santos, com o disco do Lula Cortes e do Zé Ramalho. A gente... É umas modas, né, que aparecem. Tem aquele Filho de Jesus e Maria, do Odair José, que é um disco cult. Uhum. Vale muito dinheiro, foi reprensado agora, mas até a reprensagem é meio cara. E o disco do Di Mello foi reprensado também, até a reprensagem. É engraçado que quando é reprensado fica caro também. Uhum. Fica meio, tem um glamour. E é engraçado que aí a galera começa a cultuar o disco do Odair José e não compra os outros custam R$20, entendeu? Sim. Eu vivo comprando disco desses caras aí, eu compro disco de música. Ultimamente, sabe o que eu faço? Em vez de eu pegar R$100 no disco, eu vou no centro de São Paulo e compro 10 discos brega. Ou de forró, ou de sambão. E quando eu falo sambão, é aquele samba dos anos 80, dos anos 90, ou dos anos 70, que nem que o pessoal da crítica do samba já não considerava samba, né? AGP, Benito de Paula, Jorge Império, esses caras assim que a galera já achava que era um samba cafona, sabe? Sim. Vando, os primeiros discos do Vando. Eu pago R$5, R$10 nesses discos, entendeu? Eu chego aqui, tem uns puta som de baixo, de bateria, de orquestra, eu me influencia para fazer arranjo e eu falo, pô, vou gastar R$100, R$150 na LP, nem fudendo. Eu compro 10 de R$10, fico mais feliz. E aí eu acho que esse movimento de reprensagem gira muito em cima de glamour mesmo, tem um monte de disco. Eu às vezes vejo a galera que discoteca música brasileira, assim, né, som brazuca e pá, não gosto muito porque eu acho que a pesquisa é ruim. Uhum. Às vezes o cara toca com... eu acho ruim, o cara toca Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, pra mim, é a música mais pra gringo ver, assim, sabe? Uhum. Pode ser o disco mais fodão, ele era um cara fodão. Não vou falar que ele era medíocre, ele era um cara fodão, ele levou a música brasileira lá pros Estados Unidos e
e se adaptou lá com o mercado, fez uma coisa lá cheia de arara e tucano, e ele meteu um Carmen Miranda ali, né, do jeito dele, e fez a coisa acontecer, e é respeitado pra cacete nos Estados Unidos e coisa e tal. Mas eu não acho uma puta pesquisa tocar Sérgio Mendes, entendeu? Se você Sim. pegar qualquer disco da mesma época, se eu pegar o Refavela, quanto que eu vou gastar num Refavela do Gilberto Gil? Vai, R$ 50 deve valer esse disco, num sebo. Aí, não sei, hoje em dia deve valer mais, mas quando eu comprei, sei lá, eu comprei por R$ 20 esse disco quando eu comprei. Refavela, Refazenda, Expresso 222, esses discos são tipo obras-primas, obras máximas, assim, disco de você chorar, de você não se conformar que um artista pode fazer um disco desse, sabe? Aí tem, às vezes eu vou no sebo, eu acho o disco do João Bosco, Caça às Raposas, Uhum. por R$ 20, e às vezes os DJ não toca isso. Os caras vão lá e toca Sérgio Mendes, sabe? Eu falo, porra, samba de gringo, mano, tem um disco do. Aí eu acho que rola uma preguiça mesmo. Às vezes um curador ou outro, assim, né, um selo ou outro, lança coisas mais audaciosas. Eu gosto muito do Goma Gringa, às vezes lançam uns discos que ninguém conhece. Tem um cara que tem um cara chamado Fernando Falcão, que é um compositor paraibano de João Pessoa, que foi redescoberto agora, que eu não conhecia, confesso que eu não conhecia, e eu chapei. E foi lançado por um selo brasileiro. Deixa eu pegar aqui rapidinho, só para citar aqui, eu acho que é legal. Pera aí um pouquinho. Oi, voltei. Esse disco é do Fernando Falcão e... Peraí, que saiu o microfone. Eu descobri esse artista, um amigo me mostrou. Eu acho que foi o Bernardo Oliveira que postou e eu vi, fui ouvir, né? Ele falou, pô, um disco dos anos 80, de 1980. Um cara chamado Fernando Falcão, eu fui atrás, né? Cliquei para ouvir um disco feito em 79, gravado em Paris. Caralho. Disco chamado Memória das Águas. É o Fernando Falcão, foi um percussionista, construtor de instrumentos que ele mesmo construía, e um grande compositor, assim, é um disco maravilhoso, e é um cara de João Pessoa que ninguém conhece, entendeu? Ele foi líder estudantil, essas coisas, e acabou fugindo na época da ditadura para a França e acabou casando e fazendo disco lá. Ele fez um disco muito brasileiro, assustadoramente moderno. E na virada de 79 para os 80, um disco que eu fiquei de cara. O pessoal tava falando que seria, assim, era uma espécie de Pedro Santos, de... Qual que é o nome do disco do Pedro Santos mesmo? Festejado? É o... Enfim, esqueci. O disco clássico do Pedro Santos, o único disco dele. O pessoal falava que era uma espécie de Pedro Santos, coisa e tal, e a gravadora que lançou chama Selva Discos. É uma gravadora que distribui muito para Europa e para o mercado internacional. E os discos foram todos esgotados, foi sucesso de venda lá fora, e aqui pouca gente ficou sabendo. E Caramba, daí eu é isso, né? falando. Eu consegui garantir aqui uma cópia de cada disco. Eles lançaram um disco chamado Memória das Águas, que é o primeiro, e depois tem um chamado Barrocas. E é um cara assustador, assim, muito criativo, muito original, muito incrível. E é isso, lançou, daí faz mais sucesso lá fora, daí uma hora alguém lá fora fala que é legal, daí pô, todo mundo começa a correr atrás, o disco começa a valer 1.000, 1.800, 3.000, 4.000, 10.000, né? É um mercado muito louco. É, Eu às vezes eu fico com o pé um pouco de pé atrás, assim, porque eu acho que ó, o pessoal exagera um pouco, sabe? Ninguém tem que pagar R$ 1.000 num disco. sim.
É muito, cara, é muito. Ok, tem um objeto, tem... Os discos são antigos, são raros, mas é um disco, né, meu? Pô, É, tem um amigo meu que fala assim, eu não ele não comprava guitarra muito cara, porque ele falou assim, se passar de 10 mil, já não vai ser a melhor, já vai começar a ficar tudo igual, se passar de 10 mil, assim. Porque você é uma diferença entre uma guitarra de R$ 500 e de 3 mil, você sente uma diferença gritante. Se você comprar uma guitarra de 3 mil por uma de 8, você não vai sentir tanta diferença, entendeu? A sim. guitarra de 3 mil já é boa. Você vai sentir a diferença, vai ser mais sutil. Se você comprar uma de 20 mil, vai ficar igual de 3 mil, vai chegar uma hora que você não vai conseguir. É igual cachaça também. Você vai comprar uma garrafa de cachaça de R$ 1.000, é melhor comprar uma de 200, que vai ser igual de 1.000. É muito louco. O mercado do disco é um mercado baseado na especulação também, né? Isso que é louco. Também, muita. Meu disco Rastilho, ele esgotou super rápido aqui no Brasil, a edição nacional. E já tá batendo nos R$ 1.000, entendeu? Aham. Já tá, agora, Caramba, daí foi agora tá sendo lançado lá fora. caralho. Aí tem gente que já compra e guarda, entendeu? Tem gente que compra 3, Não, 5 não, e total, guarda. total. Guarda, daqui 5 anos ele tira 2 pau em cada um. É loucura. Meu Deus, Loucura. mano. Que loucura mesmo. Caramba. Kiko, faz uma cota que a gente está trocando essa ideia, foi muito legal, principalmente pela surpresa desse trajeto que a gente percorreu da conversa, que Ah, foi muito legal. foi muito mais fluido do que eu imaginei, assim. Eu tinha me Ah, preparado que para massa um aí. recorte específico ali, para questões meio direcionadas, com um olhar muito direcionado para a biografia, para o engajamento dos artistas, para Uhum. justificar meio que a pauta do podcast, que é essa relação entre música e política, mas a gente foi muito mais longe e eu acredito que foi mais rico do que eu imaginava, assim. Foi animal. Ah, que massa. Fico Agradeço feliz. a disponibilidade para separar esse momento para gravar e trazer esse mar de informação para a gente, para essa discussão, tentar olhar com outros olhos para a própria música que é produzida hoje em dia, para a gente ressignificar essa mania de olhar só para trás, né? Isso, acho que primeiro, falar que foi um prazer, que foi um papo massa mesmo. Para mim funciona quase como uma sessão de análise, porque, né, são questões que permeiam a minha vida, acredito que a sua também. Então vira quase como uma análise. Agradeço, o papo foi massa e eu acho que agora você levantou uma bola no fim muito importante, que a gente não produza novos malditos, né? Vamos olhar para o hoje, para o agora, rever os preconceitos nossos e tentar cada vez. A gente pode ser feliz e curtir tudo, né? Para mim, o ideal é isso. É comprar disco não comprar o bem material, mas estou falando, ouvir disco de todas as naturezas, né? O mundo é tão grande, a gente não conhece nada, né? Qual foi o lançamento marroquino do ano que a gente conheceu? Ou a gente não conhece nem o melhor disco argentino do ano, né? Parece que Uhum. a Argentina não existe. E é legal para a gente rever mesmo as músicas, o quanto a gente é preso na indústria americana e europeia ainda, enquanto a nossa visão ainda é muito centrada num segmento só, e tem todo um mundo, né? Tem todos os países produzindo música, tem a história da música de todos os países, que tem uma coisa infinita da gente descobrir da música do mundo e da música do Brasil também, né? A música do Brasil pode ser tanta coisa, pode ser o trap, pode ser o boi do Maranhão, pode ser um cara que faz ruído com serra elétrica, acho que tudo cabe. O melhor jeito de a gente não produzir malditos novos é isso, ter o ouvido para tudo que é produzido. É isso aí. Kiko, para a gente encerrar, talvez ainda seja demande um espaço meio longo aqui para a gente elaborar essa última questão, ou para você elaborar essa última questão.
mas é uma curiosidade quase que pessoal, mas ao mesmo tempo importante para quem nos escuta. Porque eu conheço o seu trabalho desde as coisas lá dos anos 90 com o Personal Choice e o Hardcore e o que você vem produzindo agora e esse último disco, o Rastilho, que é uma obra-prima e muito diferente da primeira coisa que eu ouvi que você fez. A minha questão agora, para a gente terminar, é que talvez traçar uma linha cronológica que desbrave essa carreira, não sei se dá para chamar de carreira, mas essa evolução, esse interesse, esse olhar para a música, de lá para cá, do jovem pro maduro Kiko, não sei se a gente pode chamar assim. Tem uma coisa, eu acho que as coisas que você vai pegando pela vida, você vai guardando e acumulando e isso sai para fora de algum jeito, né? Isso em todos os sentidos, desde os traumas, as mágoas, as alegrias, as boas lembranças, as más lembranças. A natureza humana nossa, você suga isso como esponja e carrega pelo resto da vida e resolve com terapia, com ebó, com seja lá com qual for o tratamento, com arte, no meu caso é a arte, né? E ebó também. Ebó é o jeito que a gente chama oferenda no candomblé, né? Uhum. Mas o que eu queria dizer é que eu sempre fico pensando no meu percurso e meu percurso é estampado, né? Sempre nos trabalhos, né? Eu lembro que uma coisa assim, você citou a época do hardcore, ali foi uma parte muito importante da minha formação, muito mesmo, porque de formação política e de enxergar o mundo com um olhar mais crítico, mais questionador e, e ali de poder, né, ter arriscado tocar um instrumento mesmo sem saber tocar e o punk ele proporciona isso, né? Tipo, não precisa ser um músico, vai lá, aprende 3 acordes e seja o Ramones você mesmo, né? Não é difícil realizar esse sonho. Esse sonho é realizável dentro de qualquer garagem. E o punk me abriu essa porta. E o punk me abriu várias portas, o desejo que eu tinha de criar arte, de me manifestar artisticamente, foi o punk que abriu, embora eu nem sabia o que fosse isso, né? Mas foi o punk que me ensinou que não precisava só tocar hardcore para ser punk, que eu podia tocar samba e ter uma atitude punk, sabe? Era igual o Bad Brains tocando reggae, o The Clash tocando funk. Eu falei, opa, acho que dá para ser punk de várias maneiras, né? Eu nunca deixei de ser esse punk, né? Sempre tive uma imagem muito punk do mundo, assim, no bom e no mau sentido, mas eu sinto muito uma ordem cronológica de dentro do punk ter um certo inconformismo que me levou a outras coisas, outros gêneros, a ouvir. Era muito comum a galera do hardcore chegar em casa e eu estar ouvindo Tom Jobim, o Jorge Ben, o Paulinho da Viola. O pessoal ficava inconformado, entendeu? O pessoal falava, como você toca no Personal Choice e está ouvindo o disco do Tom Jobim? Depois tem um movimento que meu ali dentro das bandas punks de querer parar de fazer aquele tum-catuca-tuca-tuca copiar americano, sabe? E fala, meu, vamos fazer outra coisa, a gente é um país com uma música tão rica, a gente fica imitando hardcore de Washington DC, sabe? Não faz... Teve um momento ali que eu comecei a questionar isso mesmo. E dentro, eu não achei voz, entendeu? Dentro das bandas, o pessoal começou a falar que eu tava louco. Comecei a levar disco do Jorge Ben pro ensaio. Vamos fazer uma versão dessa música aqui. A galera falou, você tá louco, mano. Jorge Ben é a música que meu pai escutava na Brasília dele pra gente ir pra praia. Nunca vou tocar essa música, entendeu? Então o movimento, então o hardcore era cheio de tabu. Eu tenho dó das pessoas que eram pretas e sofriam um preconceito porque o olhar era sempre americano, branco, tirando Bad Brains.
era um mundo branco e era cheio de coisa mal desenvolvida, né? Muito racismo, muito machismo, muito pouca menina no rolê, e as poucas que tinham eram tiradas pra caramba. Então, assim, eu fui procurando outras coisas, achando meu jeito de ser punk, né? Daí foi aí que eu comecei a ir, de repente, nas rodas de samba e começar a aprender música mesmo pra valer, harmonia, melodia, ritmo, fazer canção, né? Conseguir fazer uma canção cantada em português, com uma melodia boa. E fiquei estudando, né, essa coisa do samba, indo nas rodas e vivenciei muito. Depois passa pelo candomblé, eu também sou um filho de santo e toquei muito tempo nos terreiros e daí vai acumulando, né? Você pega o rastilho, tá tudo ali, né? Você pega o rastilho, tá o punk, tá o macumbeiro, tá o sambista, tá o moleque lá nos anos 80 tirando a música do Michael Jackson no violão, isso tudo acaba ficando impresso ali na obra, né? Eu não consigo desvencilhar. Eu nunca vou conseguir desvencilhar essa coisa do punk e do hardcore, porque tá ali no meu trabalho. Porque eu tenho uma visão crítica, como tenho visão crítica do próprio samba também, de tudo, né? Mas eu sinto isso hoje em dia, aos 40 anos. Há 3 anos atrás, quando eu fiz o Cortes Curtos, já era um pouco uma espécie de uma regressão, né? Eu enxergava com Cortes Curtos, eu falava assim, puta, acho que era esse o som punk que eu queria ter feito lá com a galera e não conseguia explicar, entendeu? Uhum. O Metal Metal é um pouco isso também. Quando eu lancei o Metal Metal, um amigo meu dessa época falou, porra, Kiko, eu achava que você era louco, mas agora ouvindo Metal Metal eu entendi o que você estava querendo. Quando você quis tocar os Jorge Ben lá no ensaio, todo mundo te chamou de louco. Ficou um climão. Então, é louco. Então, a coisa permeia. Os trajetos vão marcando a gente, né? Que nem cicatriz, assim. E a gente não consegue esconder, nem tem interesse em esconder. Eu tenho o maior orgulho dessa época. Eu tenho a leitura crítica, mas eu tenho uma lembrança de muita coisa boa, de formação mesmo, de aprender sobre política mesmo, sobre ser um cara menos idiota, sobre alienação. Foi muito caro, assim, foi muito importante na minha formação, né? Ter aprendido, sei lá, coisas básicas. Se eu assistir TV demais, vai ser um idiota. O punk que me falou isso, entendeu? Não assiste TV muito, que você vai ficar idiota. Aí eu comecei a perceber que as pessoas ficavam mesmo idiota. Eu falava, meu, você tá... Eu comecei a enxergar as pessoas, os alienados, entendeu? A Sim. primeira coisa do punk é isso, é enxergar os alienados. Ele começou a olhar em volta, em casa, ele fala, porra, minha mãe tá assistindo as 3 novelas e acredita no Jornal Nacional. Daí você fala, porra, tem alguma coisa estranha. Aí o seu vizinho só acredita em tal coisa porque viu na TV, você fala, fudeu, mano. O Brasil inteiro alienado e eu acordei dessa porra. Parece Matrix, né? É. Então, então, na adolescência, você tomar um tapa desse com 14, 13 anos é maravilhoso, porque eu podia ser um idiota. Um idiota indo pra praia e tentando ser popular, com roupa de marca, sofrendo, né? Uhum. Sofrendo os dramas da adolescência de um jeito mais escroto. Quando eu me uni com outros punks, a gente se apoiava, entendeu? Todo Uhum. mundo tinha drama de adolescente, de coisa e tal, mas a gente se apoiava. Ninguém ficava me cobrando coisas que às vezes um idiota poderia cobrar da adolescência ali. Então isso foi muito legal, foi muito massa e me guia até hoje. Sim. E é isso, e é claro no trampo, é claro no Rastilho, nos outros discos. Você fez o pós-fácil da reedição do Que é Punk, né? Do Antônio Bivar, que eu tenho Sim, aqui, que foi lançado pela Barbatana, que também é um pós-fácil sensacional. E é esse, eu acho que são esses pontos de encontro entre
as possibilidades. Acho que o punk, ele serve como um lugar que te apresenta a ideia de possibilidade. E ela vem, né, de montar uma banda, de escrever um texto e de, por mais que às vezes pareça paradoxal, ouvir outros tipos de música. Como você falou, tem o Boys que incorpora o funk, o The Clash com a junção com os jamaicanos, Bad Brains que incorpora o Rastafari. Então, é maluco ao mesmo tempo. Como que as pessoas conseguem associar tudo isso? Aí você ouve o rap que sampleia uma coisa que é a música que seu pai ouvia, que sua mãe ouvia ou que sua avó ouvia. E você vai olhando para trás, fazendo associações e percebendo que é por aí. É esse o caminho. É por aí. Quando eu fiz o pós-fácil do livro do Bivar, foi uma responsabilidade muito grande, porque aquele livro ele fala de uma coisa histórica. Eu, quando era punk, eu não gostava muito desse livro quando eu era punk, porque eu era muito militante, gostava dos pingos nos i, fala de anarquismo de um jeito muito respeitoso e baseado no Bakunin, coisa e tal. E a leitura do Bivar não era essa, ele estava fazendo uma leitura social ali daquele acontecimento, né? Depois você vai saber quem é o Bivar, do tamanho dele, né, mano? O Bivar, quando ele começou a ir atrás dessa molecada aí, ele já tinha vindo do mesmo exílio que o Caetano veio, ele foi junto com essa galera, entendeu? Ele estava lá no mesmo exílio do Jardim, do Caetano e do Gil, ele já estava lá. E ele voltou no final dos anos 70 para o Brasil. Ele tinha visto o punk estourar lá, ele tinha visto os Sex Pistols estourar. E quando ele chegou aqui no Brasil, no começo dos 80, ele viu a matéria no Fantástico, acho, que tinha uns punk na Galeria do Rock. Aí ele foi atrás, então ele já era um cara de 40 anos, um dramaturgo, né? Um cara que já tinha feito um sucesso como dramaturgo. Chegou, viu lá, Ratos de Porão eram uns moleques de 13 anos, de 12 anos, entendeu? Uhum. Cólera, Olho Seco. O cara pirou, o cara falou, caralho, aqui é o terceiro mundo, aqui faz muito mais sentido ser punk do que lá na Inglaterra. Lá os caras têm seguro-desemprego, a porra toda. Esses moleques são fudidos, e a galera era fudida, mano. Sim. Esses punk de São Paulo aí dessa geração era band fudida. A minha geração foi fudida também, mas logo depois entrou uns playba. Uhum. Logo assim, no começo dos anos 80, a gente era fudido também, mano. A gente andava com roupa rasgada, no avesso. Era porque era pobre mesmo, mano. Ninguém tinha dinheiro, não. Depois começou a aparecer uns stray edge, mas todo engomadinho, com roupinha de marca. Daí foi bem a época que eu liguei o foda-se, assim, falei, vai. Mas assim, essa galera do começo dos 80 era fudido, mano. Tinha gente que passou por reformatório, gente que fez assalto à mão armada. Coisa de marginal, bandido mesmo. Gente que foi presa, gente que tomava tiro, facada. Era foda, mano. Então, um cara de 40 anos pegar toda essa molecada no braço e ele cuidou da molecada, entendeu? Ele pegava ônibus com a molecada, pra molecada não se fuder. Ele sabia que a molecada ia se fuder. Ele cuidava, o cara era pai da galera, entendeu? Ele tinha um apartamento meio vazio que ele emprestava para todo mundo, que era uma espécie de um ateliê, de um apartamento que todo mundo ia lá pintar, dormir, trepar. Ele emprestava esse apartamento, porque ele sabia que aquela juventude tinha alguma coisa para dizer, entendeu? Uhum. Aí quando eu fui escrever o pós-fácil, eu tremi, né? Falei, porra, mano, a minha história não é nada perto do que esse cara viveu e essa primeira geração do punk viveu. O que eu consegui fazer ali é o recorte da cena Stray Edge 90, que eu achei importante fazer, porque aconteceu naquele momento que eu tive a sorte de estar ali no meio e sentir necessidade de relatar, porque não tem nada, é pouca coisa escrita, entendeu? Sim. Sobre aquele momento. Daí eu escrevi do meu jeitinho, com a minha ótica, muito pessoal, vou avisando muito né, que a minha ótica de São Paulo, muita coisa vai ficar de fora. Às vezes eu tenho medo também, porque é uma ótica muito regional, né, usando a palavra regional. Mas ali também o Bivar também fez uma ótica regional também. Mas esse regionalismo, no meu caso em específico, assumiu um lugar de importância, porque
Eu li esse livro na ida e na volta para o trabalho. E quando chegou no pós-fácil, eu estava na volta e era na época que eu estava morando na casa do meu pai em Guarulhos. Eu estava de pé no Uhum. ônibus, super lotado, espremido, lendo pós-fácil e comecei a ver a menção dos bairros que eu conhecia de nome, porque eu não nasci lá e eu fiquei pouco tempo em Guarulhos, mas que eu Uhum. consegui me relacionar com aquele trajeto, com aquele percurso, com aquele lugar, com aquela história. É uma cena que me tá na cabeça, assim, eu chegando no pós-fácil, de pé, no ônibus, indo para Guarulhos, lendo o nome dos bairros, assim. Ah, E legal, esse lugar foi o de melhor jeito. é, eu acho que é isso, mano. Esse foi um episódio longo, espero que todo mundo escute até o final, porque vale a pena cada segundo, é isso. Valeu de novo pela paciência, pelo papo. E Valeu demais, mano. Obrigado pelo convite aí, foi excelente. valeu. Falou.